Bom dia, amada igreja. Ao ser recebido hoje, falaram assim, hoje vai ter um pregador de fora, né? Aí imediatamente houve a correção, né? Quem é de Neves nunca sai de Neves, não é mesmo? A gente pode mudar de cidade, a gente pode até mudar de país, como o Felipe, né? Mas nós continuamos a ser de Neves. E é um privilégio muito grande estar aqui novamente para trazer a palavra de Deus, né, para os nossos corações. E hoje eu estou aqui no primeiro dia de férias do nosso querido pastor Leandro, né? Então, eu vou começar uma série de pregações. Ele até me pediu que eu trabalhasse um tema. Vocês vão ter aí na tela já o slide com o tema, que é Olhando Firmemente para Jesus no Ano Novo. Aliás, feliz Ano Novo para todo mundo, né? Afinal, eu não tive com vocês aí nesse período. Alguns eu consegui falar pela internet, mas outros não. Então, ainda há tempo, né? Estamos bem próximos da passagem do ano. Então, feliz Ano Novo para todos vocês. Que Deus os abençoe com muita saúde. Tenham cuidado, né? Nós lá em Nova Friburgo estamos num momento muito crítico, muita gente se contaminando. Então é hora da gente redobrar, né, os nossos cuidados. Eu estou aqui, eu ando inseparavelmente com o meu álcool, né? Tudo que eu faço, né, logo após eu limpo as mãos, passo álcool. Tudo que eu vou tocar também, normalmente eu faço isso, porque nós precisamos, de fato, tomar, né, cuidado com a nossa saúde. A vacina já está aí, né, já está chegando, embora toda essa politização aí, vamos esquecer isso e vamos agradecer a Deus, porque o homem, através do seu conhecimento, né, que é dado por Deus, conseguiu desenvolver uma vacina num período tão curto de tempo, assim dizem os cientistas, né, que foi um verdadeiro milagre eles terem chegado, né, a vacina tão rapidamente. Então, a gente já pode dizer que já temos a ação de Deus aí, né, em termos dessa vacina. Mas hoje, nós vamos trabalhar aí com esse tema, olhando firmemente para Jesus no Ano Novo. E aí eu botei uma frase aí, eu nem gostei, depois que eu botei, quase que eu tirei, viu? Seguindo o líder, era uma frase de um pessoal aí que torcia para um time aí, né, que deixou de ser líder há muito tempo, né? Mas seguindo o líder pode ter essa conotação, mas não é isso não, tá, gente? Esse seguindo o líder aí é seguindo o verdadeiro líder de nossas vidas, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar o texto de Mateus 1. Eu quero que vocês abram aí em Mateus 1. Nós vamos trabalhar esse texto, e vocês estão vendo aí na tela que tem uma pergunta, né? Uma pergunta. Normalmente, quando a gente segue a um líder, quando a gente segue a um líder, mesmo que seja um time de futebol, né? Quando a gente segue, a gente sabe o nome dele, né? Só que eu quero meditar nessa palavra de Mateus 1, para que a gente entenda a importância, né, do nome. Nós hoje, cada um de nós tem um nome de batismo, não é isso? Todos nós temos um nome, né? Eu me chamo Flávio. Aqui tem pessoas com nomes assim, que eu diria exóticos, né? Tem aqueles nomes mais exóticos que a gente conhece. Essa igreja tem essa característica, tem pessoas com nomes assim distintos, né? Esmeraldino, né? Arina também é um nome diferente. Orquinésio, são nomes bastante diferentes, né?
Mas o nome, né? O nome hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, é quase que uma etiqueta, né? Uma coisa que você tem, mas está escondida e você deixa para lá. Na palavra de Deus, é isso que eu quero começar a falar com vocês. Na palavra de Deus, a questão do nome tem uma importância fundamental a questão do nome. E a gente vai ler esse texto aí de Mateus 1:21, que já está aparecendo aí na tela de vocês, não é isso? Que diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, pela maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus, Senhor. Nesta hora, Senhor, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, venha aos nossos corações, às nossas mentes, e através dele, Senhor, possamos compreender o que a tua palavra viva nos diz sobre este assunto, sobre esse tópico do nome de Jesus, Senhor. Queremos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui e com aqueles, Senhor, que estão nos vendo através das mídias, que o Senhor esteja também com eles, Senhor, abrindo os seus corações, as suas mentes. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que que acabei de ler, de Mateus 1:21, ele é um texto que, se nós voltarmos um pouquinho para o versículo 18, eu vou ler para vocês. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Foi o texto que a gente leu. Veja bem que eu sei que alguns de vocês aí podem até reclamar do nome que tem, né? Tem gente que reclama do nome que tem. Eu tenho uma parente, na verdade é parente da Tereza, né? Quando eu casei com a Tereza, ela passou a ser minha parente. E ela não gosta muito do nome dela. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque ela pode estar me vendo na internet, depois ela vai brigar comigo, né? Mas o interessante é que ela mudou o nome dela, assim, não no cartório, mas mudou na forma de ser chamada, porque ela não gostava do nome dela. Realmente o nome dela é um nome exótico. Não é feio, mas é exótico, né? Vocês entendem esse negócio de feio e exótico? Exótico é o eufemismo para a gente não dizer que é feio. Mas o nome dela é exótico e ela resolveu mudar. E aí tudo que ela faz, ela escreve o nome novo que ela escolheu, um nome bonito. Mas toda vez que ela liga para mim, ou liga lá para casa que eu atendo, eu sempre respondo com o nome exótico dela, né? Para ela lembrar sempre do nome dela, tadinha. Ela fica chateada, eu sei, mas é uma forma da gente carinhosamente dizer que nunca esqueceu o nome dela, né? O nome de batismo. Então o nome da gente é dado pelos nossos pais. Muitas vezes a gente nem gosta muito dele no começo, às vezes de nomes comuns, né? Que você vai para a escola, então é aquele problema, né? Todo nome que começa comum, João, Pedro, Paulo, tem um monte. Então tem que ter sempre lá os sobrenomes e tudo mais. Mas o que eu quero refletir com vocês é que, já olhando para esse texto, né, de
1:21, de Mateus 1:21, a gente vê que quem colocou o nome de Jesus, né, não foi os pais dele, né? Quem colocou o nome de Jesus foi o próprio Deus, através do anjo em sonho, né? Então o nome de Jesus, para começar, ele foi dado pelo próprio Deus, não é isso? E a gente vai trabalhar um pouquinho pensando nessa questão do nome, porque como eu falei, na nossa cultura, nome passou a não ter tanta importância, né? O nome pode ser, a gente lembra da pessoa pelo nome, tudo bem, mas não tem tanta importância. E eu quero fazer com que vocês reflitam de que na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, e depois no Novo Testamento, nome é muito importante. Tem uma importância muito grande. Aliás, a palavra de Deus, ela é perfeita, porque em todos os detalhes, incluindo os nomes das pessoas, né, que estão ali, todos eles têm um significado. Então isso é interessante quando a gente começa a estudar isso, a pesquisar isso, e quando a gente faz uma pesquisa na internet sobre o nome da gente, e eu confesso para vocês que eu tentei fazer uma pesquisa rapidamente, quando eu cheguei aqui, de alguns nomes, aí eu procurei Arina, Orquinésio, realmente eu não consegui, assim, na pesquisa que eu fiz, encontrar nada. Mas se você pesquisar sobre qualquer nome da Bíblia, qualquer um que vocês escolherem, colocar na internet, vai aparecer algum significado. E alguns nomes, há divergência no que diz respeito ao significado. E hoje, pela manhã e hoje à noite, a gente vai falar de Jesus Cristo, agora na parte da manhã, olhando a importância do nome de Jesus. E à noite, ou seja, essa mensagem, ela tem duas etapas, agora pela manhã e logo mais à noite. Portanto, eu já convido a vocês, os que estão presentes aqui, os que estão assistindo ao vivo, que nós estamos fazendo uma pregação, nós estamos participando de uma pregação que tem duas etapas. Na parte da manhã nós vamos trabalhar a importância do nome, porque nós não podemos seguir alguém que nós não conhecemos. E a gente vai entender que o nome, né, na Bíblia tem uma importância muito grande. E mais importante ainda, o nome de Jesus. Tá certo? Então vamos para o outro slide. A gente vai tentar entender a importância dos nomes. E na pesquisa, né, quando você começa a estudar, gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque quando você começa a pesquisar alguma coisa, Deus vai mexendo com você, vai movendo a sua mente, o seu coração, e é isso que ela faz com qualquer um de nós que abre a Bíblia para estudar e para falar dessa palavra. Em Gênesis 27:36, nós vamos encontrar lá aquela história que é conhecida de muitos de nós, né, que já lemos a Bíblia. Mesmo aqueles que não leem com muita frequência, conhecem o texto, né, de Esaú e Jacó, né, que Jacó toma a bênção de Esaú. Isso lá na minha casa, a gente brinca, né, porque na verdade aconteceu isso duas vezes com eles, né? A primeira vez foi por causa de um prato de comida, né? E lá em casa o Felipe e o Daniel, os meus filhos, tiveram um episódio desse. Felipe fez um prato de comida e em troca Daniel daria para ele a primogenitura. Foi o que aconteceu. Então a primogenitura lá em casa é do Felipe, porque eles fizeram o acordo tal qual o da Bíblia, né? Muito engraçado isso, mas eles até hoje eles brigam, né, dizendo, Felipe diz que ele agora é o herdeiro, o principal herdeiro, né, por conta desse texto que eu estou falando agora, de Gênesis 27:36. Aliás, esse 27:36 é a segunda vez. E eu vou ler aqui o que Esaú falou. Com razão se chama Jacó.
é a segunda vez que me enganou. Ele tomou meu direito de primogenitura e eis que agora tomou a minha bênção. Na verdade, ele estava recebendo, era para ele receber a bênção, Esaú, e Jacó pegou a bênção na frente dele. Então, esse é um texto que todos nós conhecemos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: ele diz assim: com razão se chama Jacó. Sabe por quê? Porque existe uma interpretação de que Jacó tem um significado. Se você pesquisar, você vai encontrar lá que Jacó tem um significado, e um significado bom, que ele é um enviado de Deus, enfim, tem uma série de significados lá para Jacó. Só que Esaú está dizendo aqui, com razão se chama Jacó. E aí, pesquisando, estudando, Esaú está remetendo aí a uma outra possível etimologia, ou significado desse nome Jacó, que deriva de uma raiz da língua semítica, A língua semítica é a língua que vem de Sem, lá de Noé, os filhos de Noé, Sem, uma língua semítica. Então, vem da raiz semítica a palavra Acabe, que significa enganar. Veja que coisa, Esaú dizendo que o nome do irmão está certo, é esse mesmo, tem que se chamar Jacó, porque ele é um enganador. E quando a gente estuda isso, e aí se aprofunda nessa questão da etimologia e da possibilidade desse nome ter esse significado, Esaú está expressando aqui patentemente o mais característico traço de seu irmão, dizendo que ele era um enganador. E aí a gente para pensar, será, eu deixo essa pergunta aqui no ar, eu não estou respondendo, porque na verdade há muitas dúvidas com relação a isso. Mas será que não foi por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Será que não foi por conta disso, de Deus ter transformado a vida de Jacó? A gente sabe que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Será que não aconteceu que Deus mudou o nome dele, que era uma pessoa que trapaceava? E é verdade, ele trapaceou, irmão. Será que Deus não mudou o nome dele por causa desse estigma de trapaceiro? Então, aqui eu estou aqui resumidamente tentando mostrar para vocês como a importância do nome, quando a gente lê a palavra de Deus e lê um nome, como é importante a gente compreender, por que foi dado aquele nome, por que daquele nome. Nós temos vários exemplos que poderíamos continuar falando aqui sobre isso, mas nós vamos direto para o primeiro nome importante, que é o próximo slide, que é o nome de Deus. Tá certo? E aí a coisa complica. A coisa complica no sentido de que Deus foi chamado de vários nomes. Tá certo? Aqui eu coloquei uma lista, eu não botei mais porque ia ficar muito pequenininho. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ler aqui, talvez lá na internet esteja melhor de ler, de ver, mas talvez aqui fique distante para vocês. Mas eu vou ler alguns significados aqui. El Shaddai, que é o primeiro nome que está lá. Então, significa Deus Todo-Poderoso. Depois a gente vai falar mais sobre ele. Aí você vê Elohim, Shammah, Kadosh. Kadosh é santo, Tem até músicas sobre Kadosh. Aí tem Jeová Shalom, tem Jireh, tem música falando dos nomes de Deus. Então você vê um número grande de nomes de Deus. Chama a atenção de vocês para El Shaddai, chama a atenção de vocês para Adonai, e chama a atenção para alguns nomes que nós aqui vemos como El Elyon, El Caná, porque
tem uma importância. Para vocês terem uma ideia, eu não coloquei aqui, mas tem ainda El Elyon, El Roi, El Olam, El Elohi. Ou seja, Deus tinha muitos nomes. Nós também sabemos que o judeu evitava falar o nome de Deus por causa de um dos mandamentos, né? Não falar o nome de Deus em vão. Isso era da cultura deles. Mas veja que são vários nomes e realmente eles não falavam. Tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, quando os escribas, eles estavam fazendo as cópias da Bíblia, né? A Bíblia então era o Antigo Testamento. Quando eles estavam fazendo a cópia da Bíblia e tinha lá o nome de Deus, eles deixavam o espaço em branco, né? Escreviam aquela parte toda do texto e depois eles iam se purificar. E depois que eles se purificassem, eles voltavam e escreviam o nome de Deus. Para você ver a reverência, né, que o povo judeu, né, o povo hebreu tinha com relação ao nome de Deus. Então aqui nós estamos vendo vários nomes. E é verdade, eles substituíam em muitos casos e usavam uma questão cultural também. Ali, naquele tempo, principalmente no Antigo Testamento, não que no Novo não tivesse, mas no Antigo Testamento haviam muitos povos com religiões místicas, né? Muita coisa em volta do povo de Israel, e esse povo tinha vários deuses, né? E nós vamos falar agora sobre o El Shaddai, né? Aí eu coloquei o texto de Êxodo, só para vocês terem uma ideia da questão da definição do nome de Deus, como assim, é muito importante a gente entender isso, gente, porque o próprio Deus, nesse texto aí, nós podemos ler assim, ó, em Êxodo 6:3, ó, eu, Deus, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Esse é o texto de Êxodo 6:3. Aqui, ele está falando com Moisés. Deus está falando com Moisés. Então, vou repetir. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Na nossa Bíblia, qualquer versão, você vai encontrar a mesma coisa. Está escrito lá, Deus Todo-Poderoso, ou seja, para os patriarcas, né, que são Abraão, Isaac e Jacó, ele se revelou como Deus Todo-Poderoso. Para Moisés, ele disse que era o Senhor. É o próprio Deus falando isso. E aqui eu trago para vocês, para a gente refletir sobre isso, da importância do nome. E aqui o próprio Deus está falando com Moisés que o nome dele é o Senhor. Mas olha aí, eu não sei se aparece direito para vocês, mas apareceu lá o El Shaddai. E está grifado em amarelo, Deus Todo-Poderoso. Nós vimos no slide anterior vários nomes. Estava lá, El Shaddai, Deus Poderoso. Existe uma Bíblia chamada Septuaginta, né, que era a Bíblia traduzida para o grego, né? A Septuaginta traduziu do hebraico para o grego. Nessa tradução para o grego, foi colocada essa palavra El Shaddai, e El Shaddai quer dizer Todo-Poderoso, ou, como eu disse, quando você vai pesquisar, há várias teses, e hoje os teólogos, os estudiosos, e muita gente se debruça nesses estudos, alegam que esse nome El Shaddai, ele pode ser montanha, né, montes, relevos, né, montanhas. Parece que esse El Shaddai quer dizer isso, mas existem pesquisas que podem levar a outras coisas, inclusive coisas que a gente nem
de começo não acredita, por exemplo, que El Shaddai é uma cidade, né, lá em que havia cultos a uma deusa mulher, e El Shaddai seriam seios, né, coisas assim que você fica perdido. Mas os teólogos tendem a usar a palavra El Shaddai como montanha, né? Mas isso é fácil da gente entender, porque no Antigo Testamento, né, e até para o próprio Moisés, ele aparece aonde? Na montanha, né? Então isso é da cultura deles lá. Mas veja que Deus aqui fala o Senhor, né? E aí nós vamos encontrar a palavra que foi colocada no texto, que é um tetragrama, né? Que tem essas, em cima estão aí as letras em hebraico. A Bíblia no Antigo Testamento quase que toda escrita em hebraico e algumas partes em aramaico. Mas esse tetragrama aí, embaixo você tem uma transliteração com as 4 letras. É o Y, o H, o W e o H de novo. Do lado direito, vocês pode passar mostrar as marquinhas aí, não sei se dá para ver. A gente lê no hebraico da direita para a esquerda. Então as letras em hebraicos é Iod, Re, Vav e Re. Transliterado Y, H, W, H. Ninguém sabe, na verdade, qual é a pronúncia. Ninguém sabe. Ninguém sabia. Quando o povo foi para o exílio, muito provavelmente ninguém mais sabia como se pronunciava esse nome. E hoje há algumas pronúncias, né? Algumas religiões até usam como com toda certeza, afirmando com toda certeza, por exemplo, que é Jeová, né? Mas não há, os teólogos, eles não entram em acordo, né? Agora, evidentemente que um grupo chamados maçoretas conseguiram, né, colocar alguns sinais, acrescentar alguns sinais no texto em hebraico, que começou a facilitar a pronúncia. E daí surgiu a possibilidade de ser chamado de Yahvé, né? Ou em outra pronúncia Javé. E alguns que chamam Jeová o fizeram porque eles usavam a palavra Adonai e juntaram as vogais de Adonai ao tetragrama, e daí saiu o Jeová, tá certo? Então aqui eu quero dizer para vocês que o nome de Deus é esse tetragrama, que não se sabe ao certo a pronúncia, mas a gente fala Yahvé, Javé, né? E alguns usando lá os outros nomes, o Adonai, falam Jeová, enfim. Mas isso é importante. Por que eu trabalhei um pouco o nome de Deus? Para chegar no nome de Jesus. O nome de Jesus, né? Nós vamos ver aí, ele tem, está ligado ao nome de Josué, né? Porque o nome de Josué, se a gente for lá no texto de Números 13:8 e depois 13:16, a gente vai ver lá a história de Moisés mandando, né, escolhendo os espias, né? Quando ele vai escolher os espias, os 12 que irão à terra de Canaã para espiar, para verificar a terra de Canaã. E dentre esses nomes existe um nome chamado Oséias, né? E Oséias em hebraico é Roshua, né? Oséias, ele é escolhido por Moisés, e Moisés muda o nome de Oséias. Se vocês olharem lá em Números 13:16, Moisés muda o nome de Oséias para Josué, que em hebraico é Iehoshua.
Yehoshua. E aí, tá aí na tela para vocês aí, Yehoshua, tá certo? Que é o Josué, que de uma forma contraída também é chamado de Yeshua, não é? E o nome de Jesus é Jesus, né? Em grego. Quando foi escrito em grego, passou a ser Jesus. Veja que, por isso que é dito que é igual a Josué, né? É o mesmo nome de Josué. E veja bem, gente, aqui na nossa cultura, nós temos os nomes comuns, não temos? Pedro, Paulo, João, tudo até nome bíblico, mas tem os nomes comuns. O nome Jesus é um nome comum. É interessante isso. Ele é um nome comum, mas ele tem um significado incomum. Porque o significado de Yehoshua, Josué, e Yeshua ou Jesus, o significado é Iavé, aquele tetagrama, traz ou é auxílio, salvação, cura, redenção, libertação, livramento. Veja bem, o nome de Jesus, o nome simples, o nome comum, tem um significado tão forte, né? Ele significa que Iavé, né, traz auxílio, traz salvação. E essa palavra Yeshua, ela é uma descrição abrangente da divindade, da glória e da missão de Jesus Cristo. Isso é muito interessante quando a gente se aprofunda a estudar a palavra de Deus, porque só o nome dele representa tudo isso. E o que é mais importante, o nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, ele tem um significado muito forte para aquela cultura, embora, né, os judeus ainda estejam esperando o Messias. Esse slide aí eu levei até o final, porque tem ainda em latim, né, Jesus, e no nosso português, Jesus, tá certo? Esse slide está aí com todos os nomes de Jesus. Eu quero mostrar para vocês que esse nome de Jesus pertence a uma terminologia hebraica, né? Esse nome Jesus, apesar de nós pronunciarmos Jesus em português e em grego Jesus, ele vem lá, né, de origem hebraica, e ele tem um significado muito forte, como eu falei para vocês. Ele tem um significado muito importante. Nós cristãos temos que conhecer e saber o que significa a palavra Jesus. Não é simplesmente uma etiqueta, não é um nome que a gente tem simplesmente, mas é um nome que significa e demonstra já de início a divindade de Jesus Cristo. Então, andando mais um pouco para entender, mas o nome nós chamamos de Jesus Cristo, não é isso? Não é assim que a gente chama de Jesus Cristo? Então, nós pode andar esse do significado do nome, que eu já falei. Nós vamos falar do título, porque Jesus é o nome, Cristo é um título. Nós vimos lá naquele texto de Mateus 1:21 que o anjo falou Jesus, não é isso? Jesus. Se a gente continuasse lendo o texto, a gente ia encontrar também uma citação da profecia de Isaías, que ele seria o Emanuel, Deus conosco, né? Naquele texto de Mateus 1:21 lá seguindo. Cristo é exatamente a tradução do hebraico para o grego da palavra Meshá,
Messias. Né? E olha, se vocês estão vendo aí, que as letras em hebraico são as mesmas para Josué e para Jesus, né? De forma contraída. Esse Messias, Christos, né? E embaixo está em grego ali, ó, Jesus Christos. Esse Christos é a mesma coisa que Messias, o ungido, o escolhido. Aí eu pergunto para vocês, porque a pergunta que me veio lá há quase, já se vão 10 anos, quando eu comecei a estudar essa questão do nome Jesus Cristo, que eu já tinha lido lá atrás. Por que que Jesus, que já é o nome em hebraico do Salvador, tem o Cristo depois? Não é uma redundância? Se ele é o Salvador e ele é o Messias, que é o Salvador prometido, por que o Salvador, né? Se fôssemos fazer aqui uma transliteração para o português, por que o Salvador? Aqui há uma coisa muito importante. O judeu, ele acha, e ele acha até hoje, que o Messias vem para salvar quem? O povo judeu, né? E não é mentira deles, é verdade, porque Jesus veio para salvar todos nós. E só a palavra Jesus parece que fica só para o povo hebreu, parece só que para os judeus. O título Cristo é em grego. E se vocês, depois vocês podem olhar lá e conferir, em Gálatas 4:4 está escrito assim: na plenitude dos tempos. É legal a gente aprender isso aqui. Na plenitude dos tempos eu enviarei Jesus Cristo. Jesus Cristo virá. Ou seja, Deus escolheu o momento que ele chama de plenitude dos tempos para de fato trazer o Messias. Isso é muito importante, porque essa plenitude dos tempos é exatamente no tempo que Jesus veio. Sabe por quê? Porque tinha todas as condições de iniciar o reino de Deus, a obra de Deus. Porque antes da plenitude dos tempos, isso não seria possível. Olha que coisa interessante. Naquele momento em que Jesus vem, é o tempo em que havia o domínio do Império Romano, um dos impérios mais terríveis, mais temidos, né, de todos os tempos. Mas o Império Romano, ele conseguiu uma façanha impressionante, que foi a Pax Romana, a paz romana. Devido à força do império, da potência do império, eles construíram estradas, eles pacificaram, entre aspas, evidentemente, porque a paz era a força, mas havia paz, havia condição. Foi por isso que Paulo conseguiu viajar para lá e para cá, era por isso que os evangelistas andavam para lá e para cá. Por quê? Porque havia a paz romana. Outra coisa importante que tem a ver com o que eu estou falando: existia uma língua. Hoje, todos nós, principalmente os jovens, sabem disso, né? Se nós não soubermos inglês hoje, o negócio fica esquisito, não fica? Até para mexer no computador, tá ruim para mexer. Ou seja, hoje, necessariamente, os jovens, e até mesmo a gente, tem que saber alguma coisa de inglês, né? Naquele tempo, gente, o grego era o inglês de nossos dias. O grego, ele deu condição do evangelho, da obra do nosso Senhor crescer e se expandir. Por isso a palavra plenitude dos tempos é importante a gente entender, porque ela solta lá, sem a gente estudar, ela parece uma palavra solta, né? Assim, isso é para dar ênfase aqui. Não, ela tem um sentido muito forte para nós hoje, porque graças à língua grega, o evangelho pôde se expandir, o evangelho cresceu. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio e ele é chamado de Cristo. Por quê? Porque
o evangelho não é só para o judeu, não é só para aqueles que chamavam de Jesus, né? E aí a gente começa a pensar, a refletir sobre isso, como é perfeita a palavra de Deus, como os detalhes são perfeitos. Então, o nome Jesus Cristo existe e foi formado. Primeiro foi dado por Deus, e depois foi adicionado o título Cristo, ou Christos em grego, para, além de traduzir a palavra Messias, que é Meshá, que é a palavra grega, mas para demonstrar que ele veio para todos, para o mundo inteiro, o mundo daquela época e o mundo em que nós estamos. Então, minha gente, como pode um povo, né, que o povo de Israel era um povo pequeno, escravo, passou quase 400 anos, mais de 400 anos escravo no Egito. Esse povo cresceu, esse povo foi subjugado na Palestina, mas sobreviveu. Esse povo que foi evangelizado primeiramente por Jesus Cristo, evoluiu, e esse povo, que somos nós, está aqui, presente, por conta desse nome. Esse nome que não é uma etiqueta, que não é um nome simples, que não é Flávio, não é João. Jesus significa a própria salvação. O nome dele diz, a palavra nos diz isso. Mas ele é muito mais do que um nome. Ele é a salvação de todos. Por isso, eu trouxe essa mensagem agora pela manhã, para que nós sigamos o líder, mas sabendo quem é o líder. Para aquele que ainda não conhece a Jesus, saiba disso. Jesus é um nome poderoso. Em Êxodo 33:17, está escrito lá: conheço-te pelo nome. Esse negócio de conhecer pelo nome hoje não tem valor nenhum. Conheço-te pelo nome, eu conheço, não tem valor nenhum. Mas no contexto da Bíblia, isso tem um significado gigantesco, porque conhecer pelo nome é saber o caráter daquela pessoa, é saber o comportamento daquela pessoa. E nós vimos que quando Deus age, Ele muda o nome, Ele muda o teu nome, meu irmão. Se você acha que o teu nome é feio, se você acha que o seu nome é esquisito, não se importa com isso não. Não se importa com isso não. O que importa é que você seja conhecido pelo nome, pelo teu caráter. E não há como nós sermos reconhecidos pelo nosso caráter se nós não conhecermos a Jesus. Porque não há como mudar nossas vidas se nós não conhecermos a Jesus, se Jesus não agir na nossa vida. Em Filipenses 2:9, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de qualquer nome. Mas Ele é capaz de me transformar como Ele me transformou. Ele é capaz de transformar a você que está aqui presente, é capaz de transformar a você que está me assistindo. Se o seu nome é feio, não se importe com isso. É feio não, é exótico. Se o seu nome é exótico, não se importe com isso. Porque o que importa é a transformação do caráter, é a forma como você se conduz. E Jesus Cristo era o Messias para o povo judeu, para fazer com que aquele povo conseguisse chegar aonde chegou, aqui. Os judeus ainda não creem nisso, mas nós devemos orar, porque nós temos que orar para que todos conheçam esse nome. Amém, meus irmãos? Como eu disse, é a primeira parte.
À noite, nós vamos compartilhar por que seguir a Jesus. Vai muito além de nós conhecermos, embora o conhecer Jesus seja muito importante. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer, Senhor, pelos ouvintes da tua palavra, os que estão aqui presentes e aqueles que estão pelas mídias, Senhor. Queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, por esse nome maravilhoso que o Senhor concebeu, que o Senhor mesmo deu, que é o nome de Jesus Cristo, Senhor. Esse que é o nosso Salvador e Salvador, Senhor. Esse homem que é Deus, esse homem que cuida de nós, Senhor. Esse homem que se importa com todos nós. Esse homem que é capaz de nos transformar, que é capaz de transformar nomes exóticos em pessoas boas, em pessoas do bem, em pessoas que temem ao Senhor, em pessoas obedientes. Por isso, nós louvamos o seu nome, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.